Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos permitiu mais essa sexta-feira nós estamos aqui para mais esse bate-papo aqui nessa mesa redonda, aleluia. Glória a Jesus. Paz do Senhor, você que nos acompanha aí nessa live, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu gostaria de pedir para você aquela gentileza aqui de toda a nossa sexta-feira. Vai compartilhando aí, meu querido, essa live no nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor pastor Renato Rodrigues. Paz, pastor Trindades, amados irmãos que nos vê nesta noite abençoada, que Deus possa manifestar o seu poder e a sua glória nas nossas vidas, amém? Aleluia. Hoje estamos desfalcados aqui do nosso presbítero Kleber. O presbítero Kleber hoje está desfalcando aqui a nossa sexta-feira, que está estudando aí, mas em nome de Jesus eu creio que vai estar acompanhando aí no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desde já quero deixar aqui meu abraço aqui para o pastor Frank. Aleluia. O Frank não perde uma live aí, Labareda, né? Shalom. Shalom, Adonai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Sem mais delongas, abra a tua Bíblia conosco nessa noite no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Aleluia. Ezequiel, no capítulo 37, a partir ali do versículo 12. Versículo 12, 13 e 14. Você que está chegando aí nessa live aí, vai compartilhando, querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus nessa noite, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Temos que iniciar essa live aqui orando, apresentando as nossas vidas, apresentando a tua vida, você que nos assiste, na presença de Deus, para que Deus ele venha falar conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, Pai, nessa noite, Pai, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, meu Deus, Senhor, e desde já agradecendo ao Senhor, ó Pai, por cada vida, Senhor, meu Deus, que vai estar, ó Pai, entrando nessa live, Senhor, Pai, que já está nessa live, ou que vai entrar, Senhor, mais tarde, para ouvir e assistir e ver esta palavra, Pai, Senhor, desde já, meu Deus, leva as nossas mentes, ó Deus, cativas ao senhorio de Jesus Cristo nessa noite, ó Deus, que nós não venhamos falar nessa noite, Pai, nada que venha de nós, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo use as nossas vidas nessa noite, Pai, como boca do Senhor neste lugar, Pai, Senhor, para transmitir a Tua palavra nessa noite, Pai, que nós pedimos ao Senhor e já te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Ezequiel capítulo 37, vai falar ali da visão do vale de ossos secos, né? Depois ali do capítulo 7, do versículo 7 em diante, vai falar os ossos secos revivem, né? Do 11 em diante vai falar o significado dos ossos secos. Então, nós vamos começar aqui no 11 e vamos até o 14, em nome de Jesus. Verso 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó meu povo. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui nós vemos desde o início desse texto, né, do capítulo 37, nós vamos chegar aqui no verso 12, né,
a qual vai falar que o povo do Senhor, está falando do povo de Israel, está falando, né, dos eleitos do Senhor, está falando da casa do Senhor, né? Vai falar assim, ó, esses ossos são toda a casa de Israel, ou seja, esses ossos são todos os filhos do Senhor, porque todos estavam dentro da casa, é a casa de Israel. Amém? Então, querido, nosso estudo aqui dessa noite é assim, ó, no início desse texto, desse capítulo, fala a um povo ferido, um povo machucado, cujas esperanças pareciam sepultadas para sempre no exílio na Babilônia. Amém, queridos? Então aqui o profeta ele está falando com um povo que estava aqui, cativo, né? Um povo que estava aprisionado, que estava vivendo os dias de cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência. Não é assim, pastor? O povo estava cativo, por quê? Porque o povo deixou de obedecer a Deus. E quando nós deixamos de obedecer a Deus, certamente nós vamos colher algumas coisas nas nossas vidas, qual nós não desejamos, a qual nós não queremos passar muitas das vezes, né? Mas esse povo aqui ele foi avisado, né? Deus não deixou esse povo aqui sem aviso, chegou e pegou eles de sopetão e tacou lá no exílio. Não! Deus foi avisando, né, pastor? Foi dando uma chance, né? Foi avisando, ó, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a adorar o Senhor, se vocês não deixarem de adorar os deuses falsos, Deus vai levar vocês para o cativeiro. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não fará nada nessa terra sem antes contar os seus segredos que aos seus servos, os profetas. E Deus foi falando, Deus foi alertando, Deus foi avisando até que esse povo foi para o cativeiro. Não teve jeito, irmão. Deus avisou, deu tanta oportunidade, mas esse povo não quis voltar a adorar o Senhor. Então esse povo estava no cativeiro, né? E foi em meio a esse desespero existencial que o poeta judeu compôs uma triste canção. Olha para você ver, no meio dessa confusão, no meio do exílio, né? Eles ainda conseguiam cantar uma canção. E muitas das vezes eu e você, como estamos passando por um momento de dificuldade, querido, nós não conseguimos nem abrir a boca para aclamar. Quem dera para adorar. E tem vários louvores que dizem que ele está passando no meio da aflição, clama ao Senhor, louva ao Senhor. Mas como é que nós vamos louvar ao Senhor no meio do cativeiro? Esse povo aqui era forçado, que não é porque eles queriam adorar, eles eram forçados a adorar, né? E a canção que eu estou falando aqui nessa noite, que você for lá no Salmo 137, você vai ver lá no Salmo 137, está assim, ó, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ou seja, eles sentavam e choravam, lembrando de Sião. Quando eles estão lembrando de Sião, é quando eles estavam livres. Podiam adorar o Senhor, mas não queriam. Podiam clamar ao Senhor, mas não queriam, né? Podiam adorar o Senhor verdadeiramente, mas eles não queriam adorar o Senhor, adoravam outros deuses. E chegou nesse ponto, porque eles estavam no cativeiro, né? E no verso 12, ele vai dizer assim, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó meu povo. Querido, quando eu leio esse texto aqui, quando eu vejo falar de sepultura, automaticamente vem na minha mente sepultura, aquele que já está morto. O povo estava morto, querido. O povo de Deus estava morto. Por quê? Porque o povo não orava mais, o povo não buscava mais, o povo não jejuava mais, o povo não orava mais. O povo não estava nem aí mais com os preceitos de Deus, não obedecia mais a Deus. E outra hora que era eu e você, nós éramos assim, igualzinho esse povo, irmão.
quando nós não éramos cristãos, nós não tínhamos se agregado na família do Senhor, eu e você nós estávamos igualzinho esse povo aqui mortos. Eu e você nós estávamos mortos para Deus. Nós vivíamos aí, mas nós não estávamos vivos verdadeiramente. Porque quem está vivendo largado nesse mundo aí não está vivo para Deus. Está vivo para o mundo, né, mas está morto para Deus. Né? Aquele que vive para o mundo, ele está morto para Deus. Está morto para Deus. Né? E esse povo estava dessa forma, eles estavam lembrando, eles sentavam e choravam, lembravam quando eles estavam livres. Né? E vai dizer aqui, ó, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. E você pode ver toda essa lamentação, esse choro, esse pranto, lá no Salmo 137. Que esse povo chorando, porque eles lembravam de Sião, a qual eles estavam livres. E eles tinham oportunidade de adorar, clamar e exaltar o nome do Senhor, e eles não fizeram. Aí chega o profeta Ezequiel e vai dizer aqui, ó, que eles estavam o quê? Mortos. Porque por falta de busca, por falta de palavra, por falta de estar na casa do Senhor. Porque ficar na live é bom, irmão, a gente gosta. Né? Mas não é a mesma coisa se você estar na casa do Senhor, erguer suas mãos e adorar a Deus. Não é a mesma coisa. Né? Nós já falamos aqui várias vezes, enterrados no quê, querido? Muitas das vezes na tristeza. A tristeza na vida de algumas pessoas se torna uma sepultura. Você já viu aquela pessoa que fala assim: oh, eu estou tão triste, eu não vejo mais motivo para alegrar. Né? Nem na presença do Senhor a pessoa se alegra mais, irmão. Que a Bíblia vai dizer, né, pastor André, que a alegria do Senhor é a nossa força. A preocupação de Deus todos os dias. Está sempre falando, Deus está sempre falando, não nós falando, não, Deus falando para nós todos os dias. E nós somos sujeitos a isso, não é verdade, pastor? Todo dia. Nós ficarmos acomodados, a nós ficarmos, uma coisa que está muito no nosso meio hoje, o pessoal ficar indiferente com Deus, não é verdade? Onde que está na Bíblia que você, aquilo que Deus fala para a gente fazer e seguir, se você não seguir, você vai ser bênção. Pode ter esses pastores aí para a gente ver. A Bíblia fala, pastor, lá em 2 Crônicas, eu não me lembro do capítulo, de um homem de Deus, um rei, pastor, que há um Deus. Ele não era um homem de Deus, pastor? Porque ele foi consultar outros deuses. E esse homem teve tido um acidente, pastor, e caiu. E ficou sobre uma cama, pastor. E o que ele fez, pastor Trindade? Segundo Crônicas 17. Né? Aí ele chegou e... No meio do caminho. No meio do caminho. E ele falou assim: da mesma maneira que tu subiste nessa cama tu morrerás. A mesma coisa, pastor, é referente a esse texto. Quantas vezes Deus fala para o povo de Deus, fala para mim, fala para você, fala para a igreja. Às vezes o pastor, o presidente da igreja já está arrancando os cabelos de tanto falar a mesma coisa, na verdade, pastor? Falando: meu irmão, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar. Meu irmão, e o povo está indiferente. E o pessoal está indiferente, acha que eu não querendo. Não é verdade, pastor? É dessa forma. E aqui, esse fala 7 coisas, meu irmão, 7. Só 7 que tem levado o povo para sepultura, ou seja, para a morte. Né? Para a morte. Primeira coisa é a tristeza, né? Aquele que se afasta de Deus, ele perde a alegria. Né? Afastou de Deus, meu irmão, é automático. Esquece. Perdeu. Né? Vai entrando na tristeza, vai entrando aqui na amargura. Vai ficando amargurado. Você já viu aquela pessoa que está longe, você vai ficando amargurada, né? Vai ficando amargurada. Né? Outra coisa que leva a pessoa aqui, que é o vício.
A pessoa vai ficando triste, vai ficando amargurada, vai entrando no vício. No vício do álcool, no vício das drogas. E vai cada vez mais se aprofundando. E entra na pornografia. E só vai afundando. Aí tem pessoas que tá com a síndrome do pânico, que é o medo. A pessoa não consegue colocar o pé na rua. Por quê? Porque o diabo tem aprisionado a pessoa dentro de casa. Está morta para o mundo. Fica dentro de casa, não sai para fora. E a culpa de quem quer. E muitas das vezes coloca a culpa em quem? Em Deus, nos pastores, na igreja, nos irmãos. Eu estou assim porque aquele irmão não me deu a paz do Senhor na igreja. Eu estou assim porque eu cheguei, o pastor não cumprimentou. Não, a gente vê isso acontecendo. Eu não vou mais na igreja porque o pastor passou por mim na rua e não cumprimentou. Às vezes o pastor está com a cabeça tão cheia, que ele nem te viu. Tem pessoa que acha que o pastor não tem preocupação, está tudo tranquilão. Não tem problema. Tudo tranquilão, o pastor é só para resolver o problema dos outros. E vai se afundando, querido. Outra coisa é a solidão. Tem pessoa que o diabo toma conta, coloca o medo, a pessoa vive na solidão e na angústia. Na angústia. E agora que a pessoa sente que se afastou demasiadamente do Senhor, que ela não consegue mais voltar. Não tem mais força para poder o quê? Para dar um passo do Senhor, para poder voltar. Nem você chamando, buscando, a pessoa vem, pastor. Tem pessoa que está tão afastada de Deus, que você fala, você até se oferece para buscar a pessoa na casa. A pessoa fala, mas eu não consigo mais voltar. Quantas pessoas, meu irmão, nós conhecemos que hoje vivem dessa forma, hoje está desse jeito. Não, eu não consigo mais voltar, não tenho força para voltar. Tenho vontade, mas não tenho força. E muitas vezes eu e você, que a gente vai ter que se esforçar um pouco mais. Não só isso, a questão muitas vezes, pastor, também é que além do diabo jogar sua seta na mente da pessoa, vai acusar e vai botar um monte de acusações, de setas na cabeça dela para que ela não volte à igreja, não quer. Mas tudo isso daí, pastor, que isso é como a gente começou a ler, tem algo que eu coloquei aqui, meu irmão, que eu quero repartir com você nesta noite. E se for, marca no papel aí, esse ponto aqui não é meu. Diz assim: todo homem está cheio, pastor Trindade, de alguma coisa. Está cheio do Espírito Santo ou de si mesmo. Está cheio de Deus ou de pecado. É simples. Às vezes é tão fácil. Eu vou ler para você de novo, meu irmão. Todo homem está cheio de alguma coisa, pastor Trindade. Está cheio de Deus. Todo homem está cheio de alguma coisa. Está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito ou de si mesmo. Está cheio de Deus ou de pecado. Aleluia, irmão. Olha aí. E está entrando aqui, nós vamos entrar aqui agora. Existe um espaço, querido, um espaço em nosso interior que foi ocupado ilegalmente pelas feridas. Ilegalmente, querido. Por quê? Porque Deus adquiriu o direito de ocupar todo o espaço disponível na minha e na tua vida. Aleluia. Quando Jesus foi lá naquela cruz, morreu pelos meus e pelos seus pecados, ele comprou o direito de ocupar toda a nossa vida. Porque nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus, querido. O preço, meu irmão, pago por sua vida. Às vezes o camarada você olha aparentemente para ele, tá bonito, que nem essa caneca aqui. Mas se a gente for fazer um raio-x desse cara aqui, nesse irmão, nessa irmã, nesse jovem, tá tudo trincado. Está trincado. Ele tem brechas na vida dele. E se nós damos brechas nas nossas vidas, vai dar legalidade para o diabo agir, pastor. E aí, muitas das vezes, até dentro da igreja, irmão, dentro do ministério, falando espiritualmente, falando dentro da igreja, irmãos,
Quantos pastores não querem intercessores na sua igreja? Quantos pastores não querem, pastor? Um intercessor realmente. Orar na igreja é uma coisa, irmão, não é verdade, pastor? Vamos orar, todos nós somos intercessores, pastor. Mas coloca um intercessor de ofício, que é o seu chamado, que é o ministério dele, realmente específico para aquilo, pastor. Sabe por que muitos pastores não querem, pastor? Porque vai ter que muitas vezes fechar as brechas, pastor. Tem que fechar. E aí o que acontece muitas vezes? Não anda. Quantos isso dentro da igreja, meu irmão? Não é nenhuma igreja, não. São em várias igrejas. Porque o que a gente está falando aqui são de brechas que o povo de Deus deu legalidade para o diabo entrar. Como eu mesmo falei, todo homem está cheio de alguma coisa. Cheio do Espírito Santo de Deus, pastor, ou cheio de si mesmo. Ou cheio de Deus, ou cheio de pecado. E o que nos faz andar, pastor, para a futilidade? Se nós estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, nós vamos para cima. Se nós estiver cheio de si mesmo, nós vamos retroceder. Vai para trás. Na verdade, nós estamos cheios de Deus, nós vamos avançar. Nós estiver cheio de pecado, meu irmão, nós vamos parar e ficar estagnado. Botando culpa em Deus e no mundo e nos irmãos em volta, pastor. Glória a Deus. Irmão, eu e você, nós temos que entender que eu e você, nós somos comprados por um alto preço. Alto preço. Está lá em 1 Pedro. Abra a tua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Abre lá, 1 Pedro 1, 18, irmão. Aleluia. Vai dizer assim, ó. Sabendo que não foi com coisas perecíveis ou com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados, algumas Bíblias que fosses comprados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Nós fomos comprados. Jesus, ele comprou o direito na minha e na tua vida. Satanás, ele tem ocupado um espaço na vida da igreja, vamos dizer assim, dos filhos de Deus, a qual ele não tem direito. E por que é que ele ocupa esse espaço? Porque eu e você damos uma brecha. Porque eu e você muitas das vezes estamos dando o que? Legalidade. Porque o diabo, ele é um ser legalista. Ele só entra na vida daquele que dá legalidade. Ou seja, daquele que tem a sua brecha aberta. Tá com a brecha aberta aqui. É legalidade para o diabo entrar e fazer o quê? Começar a trazer essas coisas na tua vida. E aí, meu irmão, é simples. Uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de ver. Hoje temos isso daqui, irmão. Isso daqui é lindo, maravilhoso. Mas se você bobear, você está no Facebook vendo a vida de todo mundo. Você pode estar vendo um monte de coisa, vendo pornografia. Tanto homens vendo, os jovens vendo, mulheres vendo. E isso traz o que pra gente, pastor? Escuridão. Traz o sombrio do diabo nas nossas vidas. E não adianta você falar que, mãe, meu irmão, é simples. Se a gente não consegue dominar esse aparelhinho que hoje do século XXI, que conseguimos colocar inúmeras coisas dentro, funcionalidades dentro dele, se ele está nos dominando, na hora você chegar e você, pega aquele pequenininho, meu irmão, que não tem nada dele, tem Facebook, e fica com ele. Porque muitas vezes isso daqui, pastor, tá tirando o casamento, tirando o ministério, tirando N coisas da sua vida e principalmente tirando a presença de Deus da sua vida e fazendo você ser o quê? Um sepulcro, como o pastor diz aqui. Sepulcro caiado. Uma realidade, irmão, na vida cristã que eu e você nós precisamos aprender, né? É que a bênção, ela não prospera. Presta atenção, a bênção não prospera em meio a ambientes mórbidos. Não prospera, gente. Todo mundo quer ser abençoado. Mas se eu e você não tiver um ambiente propício para que as bênçãos venham se multiplicar, elas não acontecem. Pode esquecer. Em ambientes mórbidos, as bênçãos não prosperam, querido. Mas ela prospera na alegria e na paz. A bênção ela só prospera na minha e na tua vida quando nós estamos alegres e estamos vivendo em paz. A Bíblia vai dizer o quê? Procura o quê?
Procura andar em paz com todo mundo, irmão. Procura, esforça-te. Temos que ter a paz de Deus e a paz com Deus, irmão. Às vezes nós temos, as pessoas esquecem disso. Às vezes você precisa ter a paz de Deus e a paz com Deus. Essas duas coisas, meu irmão, andam junto sempre. Toda vez nós falamos a paz do Senhor, meu irmão. A paz é a paz e a paz com Deus. Se nós não tivermos essas duas coisas interligadas, meu irmão, tem que andar junto. Não vai. Você vai tipo fazer o que, irmão? Vai estar no barco remando contra a maré. Em vez de você remar para frente, você está remando para trás. Aí você vai cansar. Aí vai falar assim, pastor, minhas coisas na vida não estão dando. Aí ele vai falar assim, não, pastor, cuidado. Não, pastor. Aí o pastor vai fazer um tete-a-tete com você, vai te discipular, vai falar com você, fazer perguntas, meu irmão, que muitas vezes no meio de todo mundo não vai fazer. Vai fazer você tete-a-tete, vai te discipular e vai fazer perguntas para você. E não é perguntas capciosas para te pegar, perguntas que é necessário saber para que você venha deixá-la, pastor. Para você entender. Para você mudar. Para você mudar. Querido, ó, os demônios, eles ocupam espaços feridos e se alimentam de nossas dores. Se você tiver uma ferida, é ali que ele vai trabalhar. É ali que ele vai colocar o dedo para te apertar. Os demônios, eles procuram brechas, feridas, né? E eles se alimentam delas. Quanto mais ferido você tiver, melhor para o diabo agir na tua vida. Quanto mais magoado você tiver, mais o diabo trabalha na tua vida, mais oportunidade ele tem de trabalhar na minha e na tua vida. Né? Porque o irmão diz assim, eu estou magoado, eu estou chateado com alguém. Né? Aí o diabo já vem e lança uma seta. Se vinga. Não é? É assim, pastor Renato? É só você abrir a boca e falar assim, eu estou chateado com fulano, com ciclano e com beltrano. Olha, o irmão fez isso para mim, fez aquilo outro. É automático, irmão. O diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E se você der essa brecha, automaticamente ele vai lançar uma seta. Você está magoado? Se vinga, você pode. Né? Dá o troco. Paga na mesma moeda. Faz do mesmo jeito. Né? Olho por olho, dente por dente. Em Tiago, meu querido, capítulo 2, versículo 19, diz assim, versículo 18 diz assim, mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Versículo 19, crês tu que Deus é um só? Isso aqui é os diabos, o seu diabo. Eles fazem bem, até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem, pastor. Não obedecem. Tem muito irmão, meu irmão, que diz que tem fé, que acredita em Deus, que sabe que Deus existe, que Deus mudou a sua vida. Mas ele não quer mudar, ele não quer mudança, pastor. Ele continua desobedecendo. Continua desobedecendo. É que nem os demônios. Crês que Deus é um só? Ele fala, opa, eu creio em Deus. Levanta as suas mãos, aceita. Fazes bem, até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Está cheio de crentes assim dentro da igreja, pastor, dando trabalho para pastores, para líderes, para sua família, porque não quer, como diz, entrar nos trilhos, pastor, não quer andar na linha. E Deus, ele já tirou eu e você da sepultura. Nós não vivemos mais dentro da sepultura. Nós não estamos mais enterrados no nosso pecado, nos nossos delitos. Deus, ele já nos tirou de lá. Está lá, querido, Efésios capítulo 2, verso do 1 ao 3. Abre a tua Bíblia aí e vou mostrar para você que Deus já tirou você do cativeiro, irmão. Deus já curou a tua vida, Deus já tirou você de lá. E por que a gente insiste em voltar para lá? Não, o senhor tem teimosia. Efésios, é teimosia pura. Efésios capítulo 2, irmão, abre a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, irmão, vai dizer assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados.
Todos nós que estávamos dessa forma. Nos quais andastes no passado. Outrora, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito. Esse Espírito aqui é com letra minúscula, né? Não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do diabo, que agora age nos filhos da desobediência. Que agora atua nos filhos da desobediência. Atuar e agir é a mesma coisa, irmão. É a mesma palavra, né? Muda semântica. Do Espírito que agora o que? Agora age, né? Nos filhos da desobediência. Querido, se você é um cristão desobediente, Deus não está trabalhando na tua vida. Quem está trabalhando na tua vida é o diabo. É Satanás e os seus demônios, entre os quais todos nós também antes andávamos. Antes nós andávamos, seguindo os despojos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Queridos, então nós éramos dessa forma. Hoje nós não somos mais, nós estávamos mortos. Verso 2 diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Mas quando Jesus, meu irmão, obedeceu ao Pai, se entregou naquela cruz, que a morte não matou Jesus, Jesus se entregou. Jesus vai dizer assim: Pai, em tua mão eu entrego o meu Espírito. A morte não conseguia matar Jesus, Jesus se entregou por mim e por você. E quando Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, que estávamos mortos, o meu e o seu destino era o inferno, não era outro lugar. Mas eu era bonzinho, eu não fazia mal para ninguém, pastor Renato. Cheio de gente bonzinho. Eu tomava uma cajibrinha, mas eu não brigava com ninguém. Eu não prejudicava ninguém. Eu não fazia nada de errado. Meu irmão, nós vivíamos no erro. Só de não ter Jesus na nossa vida, nós já estávamos mortos. E nós íamos para onde? Para o inferno. E eu vejo pessoas hoje, colocando a Deus na parede, falando: Deus, me dá de volta o que é meu, me restitui. Restitui do que, irmão? O que nós tínhamos antes de nós nos achegarmos ao Senhor Jesus? Nós tínhamos o que? O inferno. O nosso destino qual que era? O inferno. E muitas pessoas hoje estão querendo colocar Deus na parede para Deus restituir. Restituir o quê, pastor Renato? O que nós tínhamos? Numa palavra bem fácil de você entender, irmão. Deixa de ser bocó. Você nunca vai colocar Deus contra a parede. Ou se achar, jamais vai. Sabe, quando eu vejo desculpa falar o termo burrice, irmão, de você fazer isso daí, de falar ou se achar que você colocou Deus contra a parede, meu irmão, você tá com isso. Em vez de você estar subindo um patamar com Deus, você está descendo para baixo. Tá igual o Jonas, né? Quando entrou no navio, só foi descendo. Só foi afundando, irmão. Querido, e aqui tem um estudo interessante assim: a humanidade começou a morrer ao escorregar diante de uma árvore no meio do jardim. A raça humana, a humanidade inteira, ali representada por Adão e Eva, foi infectada pelo veneno que penetrara na serpente, ou seja, foi infectado pelo diabo. Toda a humanidade, ninguém nasce, meu irmão, depois de Adão e Eva, ninguém nasce salvo. Ninguém nasce lavado e remido. Nasce pecador, irmão. Já nasce no pecado. Em pecado gerou a minha mãe, me concebeu em pecado. Depois que Adão e Eva, que representa toda a humanidade, pecou, não tem como mais, irmão. Desobedeceu a Deus. Irmão. Todos nascem mortos. Vai dizer assim: infectado pelo veneno da serpente. Os bilhões de seres pertencentes à raça humana que hoje circulam no planeta já nasceram mortos. Não, pastor, eu nasci vivo, nasceu morto. Ninguém nasce e já aceita Jesus, irmão.
Vida é só com Cristo. Salvação, É regeneração, só Jesus, só vem por meio do sangue de Jesus. E não adianta só você se batizar, como diz alguns irmãos aí, uma vez salvo, salvo para sempre, só porque você quer. Só porque você quer, meu irmão. Fica nessa baboseira aí, achando que você está na igreja, bebendo, se prostituindo, fazendo safadeza lá fora, e se levando, deixando que depois vem um domingão no mês, a cara lavada dentro da igreja, Aleluia. Quer tomar uma santa ceia, achando que tu vai para a glória. Tu vai para o céu da boca da onça. E todos nasceram em pecado, todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aí vai abrir o Romanos, capítulo 5, versículo 12, para não ficar aqui falando, o pastor Trindade está falando história da carochinha, não. Abre aí, querido, Romanos 5, 12. Aproveita a oportunidade que você tem hoje, irmão, porque o dia que você fechar os olhos, não vai Aí, ter Romanos, chora, Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Na minha tradução diz assim, querido. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, por Adão, e pelo pecado a morte. Então, querido, o pecado entrou por Adão e entrou a morte. Ninguém nasce vivo. Ninguém. Né? E a morte, assim também, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Não tem ideia, você fala, mas eu não. Não, todos. Está aqui, ó. Portanto, vou ler de novo para você entender. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Tem outro versículo que me fugiu a memória agora, diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecamos, todos somos pecadores falhos, miseráveis que somos, estávamos destituídos da glória de Deus. Como é que Deus vai me restituir alguma coisa, pastor? É ruim. Não tem como, irmão. Não tem como, né? Porque Deus ele não fez eu e você para a gente ir para o inferno. Não. Mas para que nós viéssemos a ter a comunhão com o Senhor de volta. Jesus precisou morrer no meu e no seu lugar, lá naquela cruz. E hoje você tem a oportunidade de deixar o seu pecado para trás. No versículo 21 diz assim, pastor. No 5:21? Em Romanos, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso mostra, meu querido, que sem Jesus, a gente outrora vivíamos mediante uma vida totalmente fora do padrão da vontade de Deus, mas hoje nós somos lavados e remidos. E nunca esqueça, meu irmão, sede santos porque eu sou santo, tá? A gente tem que abrir a falar sempre às vezes a verdade, irmãos, porque vai ser mais duro quando você chegar diante dos céus, diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo. Você no pecado, você nas transgressões, porque você não quis mudar, porque o seu pastor sempre passou a mão na sua cabeça, conivente com as suas mãos, com o seu pecado, não é verdade, pastor? Se o seu camarada é pastor de um cara que sabe que ele peca, seja ele, a irmã, trai a mulher, faz um monte de coisa aí, só passa a mão na cabeça, porque é veio dar o dízimo, porque é um cara meio assim, assado. A hora que bater lá na glória, meu irmão, o sangue desse camarada, não é verdade, pastor? Estará sobre a mão desse pastor. E você, meu irmão, vai passar a sua eternidade no inferno, pastor. Porque enquanto você estiver com os seus olhos, meu querido, ou você crê nessas palavras aqui, que são divinamente espirituais para as nossas vidas, ou a hora que você morrer, meu irmão, não vai ter ninguém para poder te acudir, porque vai estar lá o diabo, o nosso adversário, não é verdade, pastor? Nos acusando. Querendo te acusar. E tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus é o nosso advogado. Continua nesse pecado aí que Jesus vai ser o seu advogado. Amém? Uma coisa, meu irmão, como a gente aprendeu com a sua Trindade também, é assim, eu estou hoje,
tava no trânsito, pastor, e de repente o cara fechou, palhaço, não sei o que tem, você xinga o cara. Cometeu um pecado, não é verdade, pastor? Xingou o pecado, até fez virou o dedão pra fora, entendeu? Apontou o dedo, xingou o cara. Isso é assim com a vida. De repente, vai ali, você bate ali. Acabou ali. Isso morreu, pastor. Agora, meu irmão, você está há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos. Só que você está nessa vida aí sem vida com Deus, não é verdade, pastor? Há 1 ano, tomando ceia muitas das vezes, indignamente, como está lá. Examine-se por um homem sobre o seu pecado. Ele está tomando indignamente. Como diz, gerando dentro dele o quê? Condenação. Morte espiritual. Condenação. Aí acontece o que? Você morre. Você estava dentro da igreja. Como diz, dentro da igreja, mas longe de Deus, pastor. E aí, a hora que chega no céu, bate lá em cima. A vez nem vai bater, pastor. Já vai estar com o crachá lá. Vamos dizer que hoje lá, já automático. Não deu, cara. Não deu nem crachá. E aí? Irmão, o negócio é sério. Ó, vamos aqui, Romanos 8. Romanos 8, aleluia. Romanos 8, querido. Vamos lá para Romanos 8. Vai dizer assim, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nós estávamos no mundo, vivendo no pecado, afundado até o pescoço, vamos dizer assim, né? Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós levantamos as nossas mãos no culto, na igreja, numa célula, num culto familiar, no meio da pregação na praça, seja onde for. Você levantou a mão, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o único suficiente, né, na tua vida, querido. Você se enquadra nesse versículo de Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, é Jesus que nos livra da lei do pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos livra de toda condenação, né? Pois o que era para a lei era impossível. Credo, ninguém vai ser salvo vivendo debaixo da lei. Porque pela lei é impossível eu e você sermos salvos pela lei, né? Visto que se achava fraca por causa da carne. Deus fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. É em semelhança. Não está falando aqui que Jesus viveu no pecado, não. Jesus, ele viveu na carne, igual eu e você, na semelhança do pecado. Na semelhança do homem pecador. Houve a lei, mas Jesus veio, meu irmão, e ali acabou. Aí de Jesus para cá. E condenando, Jesus veio na carne condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Mas não é que Jesus pecou, é o meu pecado, irmão. É o seu pecado. Jesus, ele veio para ser sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. Porque nós mesmos, querido, se fosse por nós, esquece ele, nós estávamos indo para o inferno, querido. Olha o verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. A lei tinha uma exigência a ser cumprida que eu e você nunca nós conseguiríamos pagar pela lei. Nunca, jamais. A exigência era muito grande para mim e para você, mas não para Cristo. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele disse, eu e você, nós somos comprados pelo sangue de Cristo lá na cruz. Nós não podemos mais andar na carne. Nós não podemos mais dar vazão às coisas da carne. Nós temos que andar no Espírito.
Nós temos que buscar. Se eu e você andamos no Espírito, buscamos as coisas do alto. Deixamos as terrenas. Mas tem muitos hoje que quer saber só daqui de baixo. Só daqui de baixo. Eu quero bênção, eu quero riqueza, eu quero prosperidade. Só está focado nas coisas da terra. E o que é mais importante e essencial para a sua vida é a presença de Deus, meu irmão. Carro, status, fama, humanamente aqui na terra, meu irmão, aos olhos do homem, lindo, maravilhoso. Mas aos olhos de Deus, é nada. É que nem Samuel, quando chegou diante dos filhos, lá dos irmãos de Davi, todos bonitos, fortes, lindo, maravilhoso. Só que o servo de Deus viu o estereótipo de fora, o lado de fora. Mas quem conhecia por dentro era Deus. Não é verdade, pastor? Então muitas vezes o homem fora quer tantas coisas, né? Mas não tem intimidade com Deus. Tanto é que Davi foi o quê? Foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não olhava por fora. Deus não olha aquele por fora. Deus olha o quê? O que está dentro. Deus, ele quer ver a minha e a sua transformação, não é de fora. Não, agora eu estou andando bonitinho, eu estou andando de terno, estou andando de gravata, cabelo cortadinho. Não, Deus não quer ver isso, irmão. Deus não está preocupado com isso. E outra? Deus está preocupado se o seu coração está limpo diante dele. É isso que Deus está preocupado. E outra, pastor, aqui só um verniz, meu irmão. Vai ter que andar todo dia no estreito, na linha ali, vigiando. Vigiai e orai, não é orar e vigiar. Vigiai e orai, né? Porque não sabeis. Porque não sabeis. Nós não é o bambambam. Nós somos aqui carne, vamos dizer aqui, nós temos um pecadinho aqui. Fica, não é verdade, pastor? Todo mundo tem pecado. Deixa eu, você, qualquer irmão aí, fala, fica 1 mês e meio. Você não precisa, meu querido, mais buscar Deus. Você tem 1 mês para ficar livre. É a mesma coisa. 1 mês. Para ver se a gente não começa a fazer as coisas que outrora a gente fazia no mundo. Fica 1 semana, irmão. Se você não vai visitar uns amigos, se você não vai numa roda de um pagode, se você não vai para balada, se você não vai para pornografia, se a gente não deixa de a presença de Deus. E olha, Pedro ficou 3 dias. O que ele fez? Voltou a pescar. 3 dias, irmão. Voltou a pescar, pastor Ana. 3 dias só. Não precisou 1 mês, não. Por quê? Porque ele voltou às velhas práticas. Isso é normal, irmão. Normal. Volta, né? O verso 5 vai dizer aqui, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é o que? É morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É o que nós estamos falando desde o começo, irmão. Nós temos que viver e ter paz. Paz com Deus e a paz de Deus. Né? Então o versículo diz assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Preenche os vossos corações, a vossa vida. É a paz de Deus, irmão. A paz de Deus não tem como explicar. Você pode estar passando um perrengue, mas se você tiver a paz de Deus, você está tranquilo. Você tem serenidade, você tem calma. Né? Quem não tem a paz de Deus, não tem como viver, querido. Não tem vida. Né? A vida é atribulada. É simples, pastor. A vida é difícil. Um jovem, o discípulo de quem? Do profeta Eliseu. Andou com o profeta, viu os milagres do profeta, foi discípulo do profeta, conheceu o Deus do profeta, mas não tinha aquilo que era necessário para ele fazer. Deus abriu os olhos de Geazi para ele enxergar igual o profeta enxergava. Só que ele tinha o quê? Algumas coisas que nós temos que aprender, irmãos. Que às vezes alguns homens mais experimentados no ministério e em todas as outras coisas precisam nos ensinar que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que buscar, que nós temos que estudar, meu irmão, ler livro, tá? Ler livro para ter entendimento, ter daquilo que está na Bíblia aqui, para não falar asneira. Temos que estudar, meu irmão, ir no monte. Temos que ir no monte. Alguns falam, ir no monte do cobertor. Azar é seu, Jesus foi para o monte, meu irmão.
Se Jesus, que Várias Jesus vezes. levou os seus discípulos a orar, quem são alguns comedores de feijão, de arroz, que fala que não precisa? Eu vou ficar com Jesus ou vou ficar com meia dúzia de comedor de feijão, que se acha o bamba? Não adianta eu ter muitas vezes, não adianta ter muita luz na cabeça, meu irmão, e não ter fogo no coração. Não é verdade, pastor? Eu tenho muita luz, tenho muito conhecimento, mas não tenho fogo, não arde dentro de mim. Tenho conhecimento, mas isso daqui eu não põe em prática. Não anda em movimento diante de Deus. Nós temos que entender, meu querido, se nós não botar essas novas gerações para fazer aquilo que outrora nós fizemos fazer, muitos vão estar indo para onde, pastor? Para o cativeiro. Andando no cativeiro. E Deus vai levar para o cativeiro. Muitas vezes você vai para o cativeiro sozinho, meu irmão. No cativeiro de Deus, não é verdade, meu querido? Porque Deus vai te colocar no cativeiro. Por quê? Porque você por desobediência. E muitas vezes você vai ouvir a palavra de Ezequiel 37, no vale de ossos secos, e essa palavra vai falar com você. Muitas vezes Deus vai falar com várias outras coisas, e vai falar com você. E como que fica, pastor Trindade? Ficamos bonitos na foto com Deus? Fica não. Não fica, irmão. A hora já foi, a hora já foi. Né? Para terminar aqui, querido, o versículo 9. Último verso para nós orarmos. Em nome de Jesus. Hoje a hora passou voando, irmão. Passou isso, não é igual. Aleluia. Irmão, o versículo 9, para a gente terminar aqui essa live nessa noite. Né? A gente começa a falar da palavra de Deus aqui, e o Espírito Santo vai trazendo um versículo, vai trazendo outro, e a hora vai. Verso 9 diz assim, ó, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém, presta atenção, está entre parênteses aqui, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Esse tal não é dele. E como eu coloquei aqui no começo aqui, meu irmão, todo homem está cheio de alguma coisa. Está cheio do Espírito ou de si mesmo. Está cheio de Deus ou cheio do pecado. E aquele que está cheio de si mesmo, não está cheio do Espírito, não pertence a Cristo. Automaticamente, se ele não está cheio do Espírito Santo, não pertence a Cristo, pertence a quem? Pertence ao diabo. E pode você, meu irmão, fazer com a sua, quiser, com a sua religião, claro, mas aqui, ó, é a palavra de Deus. Pode fazer vela de sétimo dia, pode fazer o que for, meu irmão, vi com a conversinha fiada de purgatório, me mostra na Bíblia, porque não tem, entendeu? São historinha da dogmas de igrejas aí, só que a hora que vai bater com a palavra de Deus, meu irmão, não confere, pastor. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, não podereis servir a dois senhores. Ou vai agradar um e vai desagradar o outro, ou vai desagradar o outro e vai agradar um. Não tem como, irmão. Não tem como você dizer que é de Cristo fazendo as coisas da carne. Não tem como eu e você dizer que nós somos cheios do Espírito Santo fazendo as coisas da carne. Fazendo aquilo que o diabo quer. Não tem como, irmão. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente, entregamos a nossa vida para Deus, 100% para Deus, e se arrepende e trilha o caminho de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que arrepende deixa, alcança misericórdia. Então a gente tem que deixar o pecado para poder alcançar a misericórdia e caminhar com Cristo. Ou a gente continua no pecado e vai para o inferno, porque o diabo está querendo isso, irmão. Não tem dois, não tem 3 caminhos, 4, 5, não. Só 2. Porque, sabe por quê, pastor? Uma vez você pode ir na igreja. Você não larga daquele pecado, isso aqui vira remorso. Chora, pastor. Um pecadinho de estimação. Isso, aquilo daqui não, é remorso. E todo domingão que vai lá, sempre quando alguém chega, ele chora, pastor. Na segunda-feira faz a mesma coisa de novo. Se tornou um remorso. Não tem, né? Não tem, que arrependimento genuíno, irmão. Porque quando se tem um arrependimento genuíno, você ora a Deus e deixa. Esquece. Né? Não pratica mais. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele dizia o quê? Irmão, vai. E não peques mais. E não peques mais.
Né? Porque se você voltar a fazer a mesma coisa, irmão, você não se arrependeu, você está vivendo uma vida no remorso. Você não está vivendo uma vida no arrependimento. Porque aquele que arrepende, deixa. Aquele que tem o remorso, comete de novo. Né? O mesmo pecado. E tem um segredo na vida de Davi, irmão. Por que Davi foi considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração de Deus? Porque você vai ler a história de Davi, vai estudar a história de Davi do começo até o final. Você vai ver que Davi nunca cometeu o mesmo pecado duas vezes, pastor. Nunca Davi cometeu o mesmo pecado duas vezes. Ele cometia o pecado, ele era repreendido pelos profetas. Natan repreendeu ele cara a cara, né? E ele se arrependeu. Todas as vezes que Davi cometia um pecado, ele se arrependia e deixava. Podia cometer outro pecado diferente, mas o mesmo jamais. Porque ele aprendia com o próprio erro dele. Ele aprendia com os seus erros. E muitas das vezes eu e você, a gente erra e não aprende, irmão. A gente erra, é corrigido, é confrontado. Né? É mais fácil a gente sair do que a gente mudar. E essa cambada que nós temos aí muitas vezes nas igrejas, pastor, adora esses pregadores humanistas. Que tu é o cara, que tu é o campeão, que tu é o vencedor. Só se for o vencedor de abraçar. Falar nisso, esses dias eu vi um camarada pregando. Eu falei, não, isso não é possível. Humanista. O camarada pregando com a senhora falou assim, olha, você tem o mesmo valor de Cristo. Tem sim. Você tem o mesmo valor de Cristo. Você foi com Deus te comprou com o sangue de Jesus porque você tinha o mesmo valor. Você tem o mesmo valor de Cristo. Isso é mentira. Isso é mentira, porque se você tivesse, se o seu sangue tivesse o mesmo valor do sangue de Cristo, Deus matava você na cruz e não Cristo. Lógico, não precisava nem vir. Simples assim. Não precisava nem descer da glória. E o povo está dando glória a Deus e aleluia. Irmão, se o seu sangue tivesse o mesmo valor do sangue de Cristo, Deus matava você na cruz pela humanidade e não Cristo. Porque o ser humano não faz nada. Mas sabe por que um camarada desse fala uma asneira, uma bobageira desse? Porque não tem conhecimento. O meu povo sofre, sabe por quê, mano? Por conhecimento. Às vezes fica ouvindo cada... O povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus, irmão. Irmão, examinai as escrituras para que ninguém vos engane. Tem muita gente sendo enganada por esses pregadores do YouTube aí. Né? Não, você pode fazer, você pode acontecer. Pode. Você é igual Jesus. Você não é igual a Jesus nunca. Nunca será. Ele nunca vai ser, irmão. Nós precisamos do sangue de Jesus todo dia, irmão. Misericórdia. A vida do cristão, irmão, é uma vida de renúncia. Se nós não renunciarmos à nossa vontade, nunca poderemos viver a vontade de Deus. Eu tenho dito aqui que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando? Quando nós deixamos de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito mais simples ainda para você entender, meu irmão. Eu não quero saber se você é pré-tribunista, se você é mid, se você é pós. O que eu quero saber, eu não quero uma coisa bem simples, pastor, como um homem de Deus falava. Eu não quero saber se o pato é macho, meu irmão. Eu quero saber do ovo. Eu quero saber de estar na eternidade. Se eu vou ter que passar pela tribulação ou não passar pela tribulação, eu não quero saber. Só quero saber de uma coisa, pastor. Eu tenho que subir na primeira. Na primeira, pastor, na verdade? Na primeira, meu irmão. Não queira sempre chamada. Não queira sempre, meu irmão, querer ser que nem aqueles alunos que sempre quer tirar a média C e talvez tirar o Czinho D+, ele vai passar na segunda para reprovação, pastor. Vai ficar para repescagem? Vai ficar para repescagem. Sabe o que acontece? Aí fica. De vez. Fica de vez. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Né? Essa foi a palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar aqui com você nesse bate-papo essa noite, no nome de Jesus. Né? Aqui não é um bate-papo sobre a palavra de Deus. Mas, irmão, aqui não é um bate-papo de brincadeira, aqui o negócio é sério. Né? Não é bate-papo de boteco, não, filho. Aqui é a palavra de Deus que está sendo lida, falada, explicada, né? Para mim e para a tua vida. Se nós entendermos isso daqui, irmão, nós vamos passar a eternidade com Cristo. Agora, se nós não entendermos isso aqui, não praticarmos, a gente fica só ouvindo,
Infelizmente, irmão, a igreja está cheia, lotada de pessoas que só estão ouvindo. E muitas das vezes ouvindo balela, história da carochinha, pessoas enchendo linguiça nos cultos. Né? Bíblia, irmão. Compra, meu irmão, comentários Bíblia. Comentários Hernandes Dias Lopes, comentário Vida, comentário de Bolinhas, comentário Vida Cultura Cristã, meu irmão, Martin Way. Tem um monte de comentários, meu irmão. Invista no seu ministério. Vai te ajudar. Vai te ajudar. Entendeu? Você não fica comendo bolota de alguns aí na internet aí, que fala cada asneira. Amém, irmão? Então, querido, ó, tem que entender o que está escrito nas Escrituras. Examinar as Escrituras todo dia, irmão. Você não precisa ler 500 versículos por dia. Leia e entenda um. Pratique aquilo que você entendeu. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo me ensina. Olha, eu li aqui, Espírito Santo, eu não entendi, me mostra. Ensina. Porque o Espírito Santo é aquele que conhece todas as coisas, meu querido. Né? E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, não tem entendimento, peça a Deus que dá livremente a todos aqueles que pedem. Com certeza. É só pedir para Deus, irmão. É só pedir para o Espírito Santo de Deus te ensinar. Que eu creio que Ele vai te ensinar. No nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pastor Renato. No nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa sexta-feira maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu, um dia de bênção, de vitória. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida do pastor Trindade, pela sua família, pela minha, pela vida de cada irmão, Senhor, nesta noite, por cada filho, filha, pai, mãe. Senhor, cura, sara, liberta, transforma. Visita nesta noite, Pai querido, a cada família, Senhor. Visita nesse exato momento a cada pessoa que está no leito do hospital, na sua cama, nesse exato momento, Pai. Que o Senhor venha derramar o Teu poder, a Tua graça. Aqueles que se encontram, meu Deus, nos presídios, Pai querido. Que o Senhor venha libertar do vício, da criminalidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vem buscar aqueles que se encontram perdidos, Pai. E nós cremos no Teu poder que nós opera, meu Deus. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, a cada ser humano nesse exato momento, Pai. Se tiver algum crente desanimado, renova ele, envia os seus anjos, os seus ministros, Pai. Pai, se tiver alguém nesse exato momento com depressão, Pai, querendo tirar cabo da sua vida, eu repreendo esse demônio agora em nome de Jesus, Pai. Que haja a luz na mente deste homem, dessa mulher, deste jovem, Pai. Tira essa mulher, esse homem do homossexualismo, Senhor, em nome de Jesus, para louvor e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos pelos milagres, Pai, que o Senhor há de conceder para aqueles que creem e sabem que é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família no nome do Senhor Jesus. Abençoado aí, meu irmão. Vai compartilhando aí essa live, meu irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar aqui um convite para você nessa noite, domingo. Nós temos um culto abençoado aqui na nossa igreja, Ministério Apostólico, cumprindo o chamado na rua Ângelo Longobardi 259. Vai estar trazendo a palavra de Deus ali, presbítero Crédito. Eu acho que não vem hoje porque está estudando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E na próxima quarta-feira, domingo, o presbítero Kleber vai estar ministrando a palavra. E na próxima quarta-feira, o pastor Renato Rodrigues vai estar lá trazendo uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. E no próximo domingo, a nossa Santa Ceia do Senhor. Desde já eu quero deixar um convite para você que neste domingo, na quarta-feira, e no próximo domingo serão 3 cultos, que nessa semana, cultos que eu creio que Deus vai manifestar o teu poder, a tua unção, a tua graça e a tua glória no meio da igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não fique na tua casa, irmão. Vai pro culto, irmão. Não fica na tua casa, irmão. Procura uma igreja. Pode ser perto da tua casa, irmão. Eu creio que se na rua da tua casa não tem uma igreja, próximo da tua casa existe uma igreja. Vai pro culto. Procura uma igreja, meu irmão. Entra
por essas portas e vai adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, Aleluia. e de todo o louvor Glória no nome a do Deus. Senhor Jesus Cristo, para a Aleluia. glória de Deus. Deus abençoe. Amém, irmão. Você que pode, levanta as mãos, receba a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Glória Cristo, o a Deus. amor infinito de Deus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você tenha um fim de semana abençoado pela presença de Deus, que vai para a igreja, vai adorar, vai buscar, vai exaltar o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória e de todo o louvor nesse final de semana, meu querido. Eu creio que Deus tem bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus Aleluia. abençoe.